fachada do STF. Imagem se abre pelas laterais, em letras brancas, direto do plenário. Já estamos de volta com o Direto do Plenário, os ministros já se dirigindo aos respectivos lugares para o início da sessão plenária da tarde desta quinta-feira, última do primeiro semestre de 2023, obrigada, que vamos acompanhar ao vivo direto do plenário. Boa tarde a todos. Declaro aberta. Os ministros tomam assento e abre a sessão a excelentíssima senhora ministra, presidente da Suprema Corte, a ministra Rosa Weber. Neste 29 de junho de 2023, cumprimentando os eminentes pares, tanto os que estão aqui presencialmente, como os que estão... A imagem, a ministra está ao centro da mesa, mesa em formato da letra U, invertida. Geral da República, senhoras e senhores advogados, senhoras e senhores servidores, enfim, todos os que nos assistem, inclusive pelas mídias sociais. Passo a palavra à senhora secretária para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 20ª sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 28 de imagem junho aberta de vista 2023. dos ministros em plenário. De pé, à esquerda da excelentíssima senhora ministra presidente, Carmelina Oliveira de Souza, assessora-chefe do plenário. Mendes, Dias Toffoli, Luiz Fux, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques e André Mendonça. Ausente, justificadamente, a senhora ministra Carmen Lúcia. Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 14h32, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Pergunto aos eminentes pares se há alguma observação ou complementação a fazer na ata. Nada havendo, declaro-a aprovada e apregou para a continuidade de julgamento a petição 9007, procedente do Distrito Federal, sob a relatoria do ministro Nunes Marques. Ministro. Temos como requerente o Ministério Público Federal e requerido Otônio Moura de Paulo Júnior. Em assentada na pauta anterior, PET 9007, requerente MPF. Foi no dia 1º de junho, nós tivemos a leitura do relatório e a realização da sustentação oral pelo requerente, feita pela doutora Lindora Maria Araújo. Impedimento do ministro Alexandre de Moraes. Começamos, então, nesta sessão, com a sustentação oral do requerido, doutor Otônio Moura de Paulo Júnior. Requerido, e por ele falará o doutor Eli Lopes Dourado, que está com a palavra. Senhora presidente, senhores ministros... Na imagem no canto esquerdo da tela, assume a tribuna para sustentação oral. Advogado. Inicio as minhas palavras dizendo que a democracia é, sem sombra de dúvida, um regime muito difícil, apesar de ser o ideal para qualquer nação civilizada do mundo. No caso em tela, nós temos aqui um ponto que é, senhor relator, crucial para que a nossa democracia continue plena, vibrante e verdadeira, como todos nós brasileiros sonhamos, e muitos dos nossos foram às ruas lutar para que isso realmente viesse ocorrer, para que pudéssemos viver os dias de hoje. A imunidade parlamentar, por mais que seja difícil muitos ouvirem, muitos sentirem, mas ela é crucial. A imunidade parlamentar é o sustentáculo, é o esteio maior da democracia, porque a democracia só é viva quando nós temos o parlamento com voz altaneira, soberana, para poder dizer o que sente o povo, o que sente os parlamentares, já que, sob o manto constitucional, está estampado no artigo 53 da nossa Carta Magna, que os deputados, senadores são invioláveis desde a sua diplomação por pensamentos, palavras e votos. Ora, não há, na minha opinião, simples opinião de advogado e de brasileiro, de cidadão,
algo tão sublime quanto isso, porque é preferível o excesso no parlamento do que a mordaça na boca do mesmo. Daí é que eu venho a essa tribuna dizer, especialmente ao ministro Alexandre de Moraes, autor, por vias da nossa procuradora, da presente representação. Ministro, muitas vezes os excessos são cometidos, mas no calor da palavra. Quem já foi parlamentar, quem já participou, sabe muito bem disso. E de sorte que, com a grandeza de ter errado, meu cliente vem a essa tribuna pedir desculpa a Vossa Excelência pelo que disse, porque foram palavras impróprias, a defesa reconhece, e que nós temos o maior respeito pela sua atuação, pela sua história e pelo seu comportamento como ministro dessa Suprema Corte, que honra o Brasil. Quero, portanto, ao terminar, dizer que a procuradora que sustentou, a quem também respeito demasiadamente, ela trouxe à baila um ponto que para mim é crucial. Disse que o deputado publicou nas suas redes, lá do aeroporto ou de qualquer lugar que seja, e que isso era fatal para que ele perdesse a imunidade. Ora, senhores ministros, um ministro do Supremo, um deputado federal, um senador, um advogado, não deixa de ser advogado porque está aqui, está ali ou está acolá. Ele está protegido pelo manto constitucional. E se nós formos ao artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, combinado com o artigo 53, nós vamos achar ali, está estampado, que a imunidade parlamentar é causa pétrea, é causa que tem que ser respeitada em nome da democracia, e é o que eu espero desse Supremo Tribunal Federal, de todos os seus pares, senhor relator e de Vossa Excelência, para que... Ministros avaliam denúncia contra o deputado federal Otônio Moura, de Paula Júnior. Rejeitada a presente queixa, a presente denúncia, e... A denúncia pela prática de crimes contra a honra. PET 9007, requerente MPF. Dizer mais que o Brasil não pode ter a sua Suprema Corte, não pode transformada em apenas uma corte de mero julgamento de quem falou e quem disse do outro de lá do parlamento. Porque se isso acontecer, não se julga mais nada. Nós só vamos ficar aqui discutindo se todo mundo puder processar todo mundo, quem tem mandato, será, na realidade, o fim do começo de uma grande nação que nasce pela democracia, que nasce suspirando e que não aceita determinados parâmetros que não sejam aqueles que estejam no coração da pátria, cravado o nome da liberdade de expressão, que é a mais sublime de todas elas. Muito obrigado. Eu agradeço ao advogado que ocupou a tribuna e passo a palavra ao eminente relator. Com papéis nas mãos, quem fala é a excelentíssima senhora ministra Rosa Weber, presidente do STF. Na pauta PET 9007, requerente MPF. Ao centro da imagem, o excelentíssimo senhor ministro Nunes Marques. Senhora presidente, ministra Rosa Weber, ministra Carmen Lúcia, os colegas Edson Fachin, ministro Alexandre de Moraes presentes, aos que eu não consigo... Nunes Marques, ministro do STF. De onde estou, estão com a gente através de videoconferência. Doutor Augusto Brandão de Aras, Procurador-Geral da República, senhores advogados, servidores, boa tarde a todos. O Ministério Público Federal ofereceu denúncia em face do deputado federal Otônio Moura de Paulo Júnior pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 139, difamação por 5 vezes, e 140, injúria por 19 vezes, combinados com o artigo 69, concurso material, e 141, incisos 2 e 3, que são crimes cometidos contra o funcionário público em razão de suas funções e crimes cometidos por meio que facilite a divulgação da calúnia e da difamação,
bem como pela suposta prática do crime previsto no artigo 344, coação no curso do processo por 2 vezes, todos do Código Penal. Narra a acusação em síntese, que nos dias 16 de junho e 5 de julho de 2020, o denunciado A imputou por 5 vezes fatos afrontosos à reputação de PET ministro 9007, requerente MPF. perante o Supremo Tribunal Federal, por meio que facilita a divulgação das difamações. B. Ofendeu por 19 vezes a dignidade e o decoro desta mesma autoridade, por meio que facilita a divulgação das injúrias. E C. Usou, nestas 2 ocasiões, de violência moral e grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio e alheio contra sua excelência. As condutas acima imputadas sucederam decisão proferida pelo ministro Alexandre de Moraes no dia 27 de maio de 2020, na condição de relator do inquérito 4828, que se encontra com trâmite perante o Supremo Tribunal Federal. Nesse expediente, Sua Excelência autorizou, entre várias outras diligências, o afastamento dos sigilos bancário e fiscal do denunciado, ante indícios da prática de crimes dos artigos 16, 18 e 22, inciso 1, parágrafo 2º, a linha A, 23, inciso 2, da Lei 7.170, de 82 e 288 do Código Penal. Malgrado ocupasse até recentemente o cargo de vice-líder do governo na Câmara dos Deputados, o denunciado figura como investigado no inquérito 4828, por sustentar a ruptura institucional em redes sociais. A título de exemplos, aludiu à reedição do ato institucional número 5 ao dirigir-se no dia 10 de fevereiro de 2020, de forma inibitória, a um colega parlamentar no Twitter, bem como veiculou no dia 22 de abril, na mesma aplicação de internet, a afirmação de que, no Brasil, não pode pedir AI-5 porque é crime, mas pode pedir liberação das drogas, pedir liberação do aborto. O nome do denunciado é utilizado de forma autorizada pelo pré-candidato a vereador Leandro de Souza Cavalieri Vale, o Cavalieri do Otoni, um cidadão que se apresenta publicamente como assessor político do deputado federal Otoni de Paula e que se encontra envolvido, ao lado de outros extremistas investigados no inquérito 4828, na explosão de fogos de artifício ocorrida no último dia 13 de junho em direção ao edifício sede do Supremo. A participação do amigo no ataque foi defendida pelo denunciado, um dia após ter dado declarações em sentido contrário à imprensa, em um vídeo gravado e transmitido em tempo real no dia 15 subsequente. Na mesma mídia, o denunciado adota um discurso negacionista em relação às ações antidemocráticas que levaram à custódia temporária do líder do Grupo 300 do Brasil, Sara Winter, alcunha de Sara Fernanda Giromini, pessoa com quem o denunciado mantém, pelo menos desde 2017, relação de proximidade. Ele a trata como amiga e irmã em Cristo, e que figura, assim como ele, como investigada no inquérito 4828. Na sequência, o Ministério Público Federal articula os fatos que o levaram a oferecer denúncia contra o deputado federal. Item 2. O que, em princípio, parecia apenas ser a contestação da verdade de um fato, transformou-se, ao final de uma live realizada no dia 16 de junho, no Aeroporto Internacional de Brasília, em coação contra a autoridade que deferira, no âmbito do inquérito 4828, medidas cautelares que tinham, entre outras pessoas, Sara Fernanda Giromini e o próprio denunciado como alvos. É nesse sentido que, logo após esclarecer que a transmissão está sendo gerada a partir de um local estranho ao recinto da Câmara dos Deputados, o denunciado insinua que, ao contrário dele, o ministro Alexandre de Moraes tem o rabo preso, isto é, comprometimento direto ou indireto, explícito ou implícito, com escritórios de advocacia que trabalham para os ministros do Supremo e que faria ou não permitiria que ele agisse com livre-arbítrio, de forma isenta e de modo imparcial. Eis a maneira como essa ideia é encadeada em sua fala. Estou aqui em Brasília, estou chegando agora, nesse momento, e já chego com a informação de que o ministro Alexandre de Moraes resolveu pedir a quebra do meu sigilo bancário. Eu ainda não tomei pé das acusações ou do inquérito que envolve meu nome, mas parece que eles querem saber se eu financiei algum ataque ao Supremo Tribunal Federal ou se eu tenho alguma coisa, algo a ver com o que eles chamam de ataque antidemocrático. O que Alexandre de Moraes precisa compreender é que cada vez que ele faz um movimento deste, ele enoja ainda mais a sociedade. Ele cria ainda mais nojo do povo brasileiro, que percebe que o STF agora serve para atacar o presidente e as pessoas que estão do lado do presidente. Eu não preciso temer a nada.
Meu sigilo bancário pode ser quebrado à vontade. Eu não tenho o que temer. Eu não tenho rabo preso. Não sou bandido. Agora, eu não sei se o sigilo bancário do ministro Alexandre de Moraes for quebrado, se ele pode ter a mesma paz que eu estou tendo agora. Eu não sei se o sigilo bancário de qualquer ministro do STF for quebrado, como eles quebraram o meu sigilo agora. Se eles não têm o rabo preso, se eles podem mostrar o que eles ganham, se eles podem mostrar os escritórios aqui de Brasília que trabalham para eles. E todo mundo sabe disso, ok? Essa primeira difamação é seguida da expressão "pode vir quente que eu estou fervendo", uma espécie de quiprocó a revelar ainda que, de forma velada, a utilização de violência moral, de modo a constranger futuras intervenções do ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito 4828, e assim beneficiar o denunciado sob pena de retaliação. A expressão ultrapassa o mero excesso verbal, porque atiça seus seguidores nas redes sociais, de cujo contingente humano, no qual se inclui o protegido Cavalieri Dottoni, já decorreram investidas físicas contra o Congresso e contra o próprio Supremo. A transcrição da passagem abaixo materializa a intimidação. Então, se alguém está pensando que eu vou me acovardar, amigo, pode vir quente que eu estou fervendo. Pode vir quente que eu estou fervendo. Os impropérios contra a autoridade judiciária em questão prosseguem com uma injúria e mais 2 difamações. Ao chamá-lo de canalha, o denunciado atribui a sua excelência a peste de pessoa desprezível, mau caráter, pouco honesta, ou que procede com fraude. Ao alegar subrepticiamente que não colocou o caráter no balcão de negócios e que não fez com o próprio nome o que, na sua visão, o ministro Alexandre de Moraes teria feito com o dele, o denunciado usa paradigma de alguém peitado, subordinado, que se deixou vender. Por fim, ao sugerir que o relator do inquérito 4828 já pode ter precisado de dinheiro de amigos ligados a organizações reconhecidamente criminosas, refere-se a ele, por meias palavras, como alguém associado à prática de crimes, que se deixa corromper. É o que se depreende do excerto abaixo, que, assim como os que antecederam, também foi retirada do registro da gravação feita pelo denunciado. Abro aspas. O senhor é tudo, menos um democrata, e o senhor não vai intimidar esse deputado. Não vai porque eu não coloquei o meu caráter no balcão de negócios. Eu não fiz do meu nome o que o senhor fez do seu. Eu tenho honra, ministro. Eu tenho caráter, ministro. Investiga a minha vida. Não só minha conta, não. Investiga a minha vida toda, ministro. Levanta a minha vida toda, Alexandre de Moraes. Levanta. Eu te desafio. Levanta a minha vida toda, mas tem que ser toda, toda, toda. E você vai ver que eu não preciso ter vergonha do meu passado como você, ministro Alexandre de Moraes, que tem que ter vergonha do seu passado. Não tenho amigos ligados ao PCC, não tenho amigos ligados ao Comando Vermelho do Rio de Janeiro, não tenho, nunca precisei de dinheiro deles para nada, ministro Alexandre de Moraes. Agora, eu não sei se um dia o senhor precisou ou não. A demonstração pública de incontinência verbal do denunciado tem sequência com uma 4ª difamação. Ele volta a empregar a locução rabo preso, desta vez para dizer de forma genérica e indeterminada que o ministro Alexandre de Moraes seria, de acordo com a sua ótica, uma pessoa que demonstra ser comportamento pusilânime e covarde, que teria o costume de ameaçar apenas pessoas envolvidas em atividades ilegais e que, por essa razão, colocam o galho dentro, vale dizer, estão impedidas de se opor livremente a elas. Deixa claro que o seu pronunciamento está sendo feito por um meio de comunicação que facilita a divulgação de ofensas, a fim de assegurar que elas cheguem ao conhecimento do ofendido. Isso é contestável na leitura da reprodução escrita do seguinte trecho da manifestação. Abro aspas. Ministro, sabe qual o seu problema? O senhor está acostumado a ameaçar quem tem rabo preso. Quem tem rabo preso, coloca o galho dentro. Ministro, aqui o senhor está mexendo com um sujeito homem, cara. Sujeito homem. Tanto eu sou sujeito homem, quanto eu estou falando isso aqui numa live, para chegar até o senhor, tá? Fecho aspas. A transmissão é encerrada com mais uma intimidação ao ministro. O denunciado dá a entender, de forma indireta, que a concessão de eventual medida de busca e apreensão em sua residência, à semelhança do que ocorrera com outros investigados, implicaria a queda do relator no inquérito 4828. Embora não seja possível aferir qual a acepção das expressões de forma democrática, de forma republicana, foram empregadas, o tom de voz e a conjuntura em que foram utilizadas nessa parte da live indicam tratar-se de mero revide, como seria, por exemplo, a propositura de uma denúncia vazia por crime de responsabilidade perante o Senado Federal. Abro aspas. Outra coisa,
Estou aqui em Brasília. Eu não sei se o senhor autorizou busca e apreensão na minha casa amanhã. Eu não sei se vai chegar a esse ponto a sua covardia. A sua covardia. Tem problema não, ministro. Vem. Eu verei, escute bem, eu verei o povo brasileiro, verá a sua queda. O senhor está me ouvindo, ministro? Nós veremos a sua queda. De forma democrática, de forma republicana, eu verei a sua queda. Ah, está me ameaçando? Não, ministro, o que é isso? Quem sou eu para ameaçar um ministro? Só estou dizendo o seguinte, do jeito que esse Brasil vai, ministro, tudo que está em oculto vai ser revelado. É aí que eu imagino que será o dia da sua queda. Um abraço para o povo brasileiro. Quem quiser compartilhar, compartilha. Deus abençoe e eu ainda vou tomar pé do que está acontecendo aqui, tá? Fechou aspas. E, em seguida, descreve as condutas imputadas ao denunciado nos seguintes termos. No curso do inquérito 4828, surgiu incidentemente a necessidade de se determinar por subtração a ação da autoridade policial, a prisão temporária do jornalista Oswaldo Eustáquio Filho, idealizador do Grupo 300 do Brasil, que posteriormente foi sucedida pela imposição de algumas medidas diversas à Constrição preventiva, entre as quais a proibição de frequentar as redes sociais. Embora a ligação próxima entre esse investigado e o denunciado ainda não tenha sido completamente descoberta, a sujeição do jornalista a essa cautelar ensejou, por parte do último, uma reação violenta contra a autoridade judiciária responsável por determiná-las. Em mais uma live, gravada e transmitida ao vivo por meio do Facebook Watch, no dia 5 de julho de 2020, em condições de tempo e lugar distintas da que havia realizado no dia 16 de junho, o denunciado hostilizou longamente o ministro Alexandre de Moraes, em cenas que foram descritas pela mídia como chocantes. O vídeo com a gravação de impropérios que escapam à proteção da imunidade parlamentar foi repostado nas diversas redes sociais do denunciado e contava, até o dia 13 subsequente, com mais de 500 mil de visualizações. A divulgação das ofensas dirigidas ao magistrado foi amplificada por incentivo do próprio denunciado, que no próprio registro audiovisual encorajou outras pessoas a fazerem o mesmo, conforme se lê na reprodução de parcela do pronunciamento. Entre aspas. Olá, campeão. Olá, campeã. Tudo bem? Falar um pouquinho com vocês aqui, rapidamente, e expressar um pouquinho da minha indignação. Se você puder compartilhar o que eu puder falar aqui agora, eu agradeço para que outras pessoas se encorajem a fazer o mesmo. Entre os insultos, sobressaem, logo no início do vídeo, injúrias que aludem ao relator do inquérito 4824, como um magistrado que abusa de sua posição e poder, atribuindo a si autoridade absoluta opressora. O denunciado refere-se ao ofendido por 2 vezes, como um déspota, em reação inconformada com a decisão que impediu, provisoriamente, Oswaldo Eustáquio de ter acesso aos instrumentos do crime de movimentação de fundos destinados a realizar a propaganda de processos violentos ou ilegais para alteração da ordem política, previsto no artigo 22, inciso 1 e parágrafo 2º, a linha A, da Lei 7.170, de 1983, e de ter contato com possíveis membros de associação incriminada pelo artigo 288 do Código Penal, cuja formação contou com a contribuição desse investigado, segundo integrante desse mesmo grupo. Confira-se, entre aspas. Alexandre de Moraes mandou libertar agora há pouco Oswaldo Eustáquio, mas lhe proibiu de usar as redes sociais. Sim, impedir Oswaldo Eustáquio de usar as redes sociais é a mesma coisa de impedi-lo de ganhar o seu pão de cada dia, de exercer sua profissão, de exercer aquilo que coloca o alimento na mesa de sua família. Alexandre de Moraes é um déspota. Você sabe o que é déspota? É uma autoridade que exerce o poder através da tirania. É um tirano, é alguém que passa por cima das leis para o seu bel prazer. Isto é Alexandre de Moraes, um déspota que, a cada dia, está com menos respeito da população brasileira. Sobejam, igualmente, 9 outras injúrias que se seguem. 2 delas, cabeça de ovo e cabeça de piroca, remontam à calvície do ministro de forma depreciativa e escatológica, respectivamente. O uso das expressões lixo por 4 vezes, esgoto e latrina, aludem a alguém que não tem dignidade, importância, qualidade, utilidade ou valor. É, em sentido chulo, tratamento que se costuma dispensar a pessoas de baixa condição moral. Já o emprego à guisa de adjetivação do substantivo vergonha remonta, por sua vez, a uma pessoa aviltante, desonrada e infame, entre aspas. Por isso é chamado de cabeça de ovo, cabeça de piroca, tudo isso. Por quê? Porque respeito a Alexandre de Moraes? Respeito não se impõe, respeito se conquista.
E você se tornou um lixo, lixo. Alexandre de Moraes, você é um lixo, lixo. Você é o esgoto do STF, você é a latrina da sociedade brasileira. Não há como se ter respeito por você. Você é uma vergonha da justiça brasileira. Usando o seu poder autoritário, você acha que vai chegar aonde, Moraes? Você não é maior do que a população brasileira. Você não é maior do que o povo do meu país. Nós não vamos nos acovardar, Moraes. Ou você derruba o povo brasileiro, ou o povo brasileiro vai derrubar você. O emprego por 5 vezes da expressão canalha, relativa ou própria ao sujeito vil, infame, além de caracterizar novas injúrias, reforça a habitualidade delitiva do denunciado, que já havia desferido ofensas iguais no vídeo publicado em 16 de julho, também entre aspas. Canalha, canalha, é isso que você é, um canalha, que pensa que vai calar a sociedade brasileira com as suas ameaças. Você não vai. Desiste, Moraes. Você não vai calar a sociedade brasileira. Aliás, Moraes, você está fabricando uma nova onda nesse país. Por sua causa, Moraes, a militância de brasileiros a favor ou não a favor de Bolsonaro está se reerguendo nesse país, Moraes. Você não tem força de parar o Brasil. Você não tem força de parar a nossa liberdade. Nós não vamos nos calar, Moraes. Você não vai calar o povo brasileiro. Canalha, 1000 vezes canalha. A insurgência tem sequência com uma nova tentativa de constrangimento, desta vez feita por meio de uma ameaça com contornos de vingança, apta a provocar inquietação, face ao que ficou provado quanto à personalidade do denunciado, que se apresenta como uma pessoa com personalidade explosiva. Conforme já havia feito anteriormente, mas agora de forma mais óbvia, o denunciado deixa entrever que o impedimento, bem como a revelação lícita ou ilícita dos dados bancários, telefônicos e telemáticos do ministro Alexandre de Moraes estaria sendo cogitada, de modo a pressioná-lo à tomada de decisões no inquérito 4828, que favoreçam interesses dele e de Oswaldo Eustáquio Filho. Essa percepção advém com a leitura da transcrição abaixo, também entre aspas. Quem vai colocar comida na mesa desse trabalhador, Moraes? O jornalista Oswaldo Eustáquio trabalha nas redes sociais. Quem vai dar comida à família dele, Moraes? Quem? Para quê? Simplesmente para que o seu capricho, o seu ego podre seja alimentado? É isso, Moraes? Sabe o que me disseram a teu respeito? Que eu deveria ir com calma, porque daqui a 30 anos você ainda vai estar no STF. Não, Moraes, você não vai estar daqui a 30 anos, não. O seu impeachment está chegando, Moraes. Você sabe por quê, Moraes? Porque você não passa por uma investigação. O que você faz comigo, o que você está fazendo com deputados bolsonaristas, você não consegue uma investigação. Se quebrar teu sigilo bancário, se quebrar teu sigilo telefônico, se quebrar o seu sigilo de microdados e de internet, você não sobrevive a uma investigação, Moraes. Aí você vai pensar, é isso? As agressões ao ministro Alexandre de Moraes têm continuidade com o denunciado mandando o ofendido à merda. Trata-se de um termo baixo calão, uma injúria dirigida a pessoas que são despachadas em tom insultuoso após uma discussão. A essa ofensa se segue uma difamação disfarçada de indagação, instilando a compreensão de que tanto ele como os outros ministros do Supremo Tribunal Federal obtêm regalias ou privilégios obtidos indevidamente. Os impropérios se encerram com o denunciado xingando todos eles de covardes, injúria que significa dizer que tanto o ofendido como os colegas de toga agem de forma desleal e traiçoeira, também agora entre aspas. Vem cá, você está pensando em quantos brasileiros você acha que vai colocar na cadeia? Quantos? Quantos, Moraes? Até onde você pensa que vai? Até onde você pensa que vai, Moraes? É melhor parar, Moraes. Para, porque já ficou feio demais. Para, porque até a CNN, que é um canal dado ao esquerdismo, já não está aguentando mais e já não está te defendendo mais, Moraes. Sabe por quê? Porque essa história que você inventou com a Globo, de movimento antidemocrático, não colou. Todo mundo sabe que o tal movimento antidemocrático que vocês inventaram é para não sofrerem críticas. Pode parar ou pode criticar o presidente da República, pode criticar o Congresso Nacional, mas não pode criticar o STF, porque isso é um movimento antidemocrático. Vai a merda, porra. Quer dizer que o STF não pode ser criticado? Quem que paga o salário dos senhores? Quem remunera a mordomia dos senhores? Quem é que paga o meu salário como deputado federal? É quem? Se eu sofro retaliações, não tenho medo. É fruto disso aqui, ó. É da verdade que vocês não engolem. É da verdade que vocês não engolem. Porque vocês são covardes.
Vocês não encaram o povo brasileiro, mas o povo brasileiro vai encarar vocês. Diante desse suporte fático, requer ao Ministério Público Federal o recebimento da denúncia. Observe, inicialmente, que encontra-se cumprida a condição de procedibilidade da ação penal em relação aos crimes de injúria e difamação imputados ao acusado em razão dos vídeos gravados em 16/6/2020 e 5 de julho de 2020. Em relação ao vídeo veiculado pelo denunciado em 5 de julho de 2020, o eminente ministro Alexandre de Moraes se manifestou em 7 de julho de 2020, em que determinou fosse dada vista de seu conteúdo à douta Procuradoria-Geral da República para adoção das medidas cabíveis, manifestando assim intenção inequívoca de ver processada a ação penal contra o denunciado. E em relação aos fatos objeto do vídeo gravado em 16 de junho de 2020, o ministro encaminhou o ofício a esse relator, no qual informou que, em 17 de maio de 2023, por ocasião do levantamento do sigilo destes autos, tomou conhecimento das ofensas nele veiculadas. No mesmo ofício, a Excelência manifestou expressamente interesse no prosseguimento da persecução penal. Cumprida a condição de procedibilidade da ação penal em relação aos crimes contra a honra, artigo 145, caput, parágrafo único do Código Penal, passo ao exercício do juízo de admissibilidade da denúncia. Do recebimento da denúncia. O artigo 41 do Código de Processo Penal dispõe que a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. A exigência legal de que os fatos sejam expostos com todas as suas circunstâncias tem como fundamento a necessidade de garantia do contraditório e a finalidade de viabilizar ao acusado o exercício da ampla defesa, de modo que este possa participar de forma efetiva na formação do convencimento do órgão julgador. Como se pode observar, a denúncia contém a exposição dos fatos em tese, criminosos, com todas as suas circunstâncias, qualifica o denunciado e classifica os supostos crimes praticados contra a honra do eminente ministro Alexandre de Moraes. A inicial acusatória preenche os requisitos exigidos pelo artigo 41 do Código de Processo Penal, encontrando-se a imputação calcada em elementos indiciários suficientes ao recebimento da denúncia e em conformidade com o estándar probatório exigido nesta fase procedimental, em que não há cognição exauriente e exaustiva das provas. Embora não se admita a instauração de processo desprovido de qualquer sustentáculo probatório, nesta fase processual deve ser prestigiado o princípio indubio pro societate. O julgador em juízo de admissibilidade da acusação não pode cessear o jus accusationis, salvo se ausente a justa causa para o exercício da ação penal. Portanto, o apto à denúncia e, havendo suporte probatório suficiente a amparar a pretensão deduzida em juízo, analisa os argumentos das partes em relação à suposta prática dos crimes narrados. Por petição de folhas 261 e 270, o denunciado apresenta a resposta à acusação sustentando: 1. Ausência de justa causa para o exercício da presente ação penal. Argumento denunciado que não houve qualquer intenção dolosa em suas afirmações, porque, abro aspas, foram proferidas em um contexto de uma pessoa que se via, àquela época, há 3 meses envolvida em inquérito criminal, inquérito 4828, vendo seu nome ser veiculado diuturnamente nos diversos veículos de imprensa como investigado, fecho aspas, sem acesso ao aludido inquérito, sem saber por qual motivo estava sendo investigado, enquanto a imprensa dava, entre aspas, ampla divulgação das diligências que o envolviam. Aduz que, à época, como vice-líder do governo federal na Câmara dos Deputados, viu uma carreira que galgou durante seu mandato de parlamentar ruir a partir das notícias diárias, com fotografias suas e citações a seu nome na alcunha de investigado. A partir de acusações que sequer conhecia, outro sim viu que tal caminhado do inquérito era amplamente divulgado apenas e tão somente para a imprensa, o que, até o momento, esta defesa, com procuração juntada aos autos, não conhece o conteúdo do referido inquérito. Acrescenta que, em um Estado democrático de direito, perante a maior instância do Poder Judiciário, não confere a um envolvido conhecimento sobre o que lhe acusam, que pessoa que se veria completamente estarrecido com essa circunstância, assim conclui o que ocorreu no caso, entre aspas. Nada mais é que um desabafo de um parlamentar que se vê numa situação completamente injusta, em situação de extrema pressão, perpetuando sua condição de envolvido em inquérito policial sem qualquer outra informação a respeito. Dessa forma, requer a rejeição da denúncia com fulcro no artigo 395, inciso 3, do Código de Processo Penal, por falta de justa causa ao exercício da ação penal. Em relação à imunidade parlamentar, artigo 53 da Constituição. Sustenta o denunciado, em resumo, que, para além de indignado
quando produziu o vídeo, falou ciente que estava coberto por sua imunidade parlamentar, a qual foi introduzida no texto constitucional para o fim exclusivo de impedir perseguições políticas. Argue que o artigo 53 da Constituição Federal existe para a proteção do congressista perante o governante em relação às suas opiniões, e nessa condição o denunciado falava aos seus eleitores em redes sociais que, por mais amplo que seja o seu público, no caso eleitores, é possível afirmar que estava sim em exercício de atividade parlamentar na medida em que se comunicava com o seu público, eleitores seus, eventualmente, e ao mesmo tempo em que falava sobre a situação que lhe ocorria, promoveu verdadeiro desabafo após meses de pressão intensa sobre si, atividades completamente conexas ao seu mandato, circunstância que ocorreu no âmbito da proteção que a imunidade parlamentar lhe confere. Diante disso, o argumento de que não há que se falar em responsabilidade criminal, vez que estava protegido pela garantia da imunidade parlamentar, o que acarreta automaticamente em excludente de licitude. E, em sendo assim, deve ser absolvido sumariamente nos termos do artigo 397.1 do Código de Processo Penal. Requer, em conclusão, a rejeição da denúncia. A, por ausência de justa causa, artigo 395.3 do CPP. B, absolvição sumária com fulcro no artigo 395.1 do CPP, por estar sobre o manto da imunidade parlamentar prevista no artigo 53 da Constituição. E C, o deferimento do rol de testemunhas, bem como de eventuais alterações no aludido rol. O Ministério Público Federal, por sua vez, ratifica os termos da exordial acusatória, sustentando a presença de justa causa para a deflagração da ação penal. Na pauta PET 9007, requerente MPF. O delimita de forma precisa e fundamentada as condutas atribuídas ao denunciado, que o acusado dolosamente imputou à vítima fatos ofensivos à sua reputação, proferiu injúrias em desfavor da vítima, cujas expressões se consubstanciam em verdadeiras agressões verbais, como a utilização dos vocábulos lixo, canalha, esgoto, entre outros, que praticou violência moral tentando coagir o magistrado, relator do inquérito 48 e 28. Sustenta que não há falar em ausência de justa causa, nem ainda em imunidade constitucional, uma vez que as falas do denunciado não guardam pertinência com o desempenho de suas atividades parlamentares, bem como que não se trata de mero desabafo, porque, além de razoável e desproporcional, revela a utilização de meio inadequado à solução de sua indignação. Vejamos. 1. Ausência de justa causa para o exercício da presente ação penal. Requer o denunciado, preliminarmente, a rejeição da denúncia, com fulcro no artigo 395, inciso 3 do Código de Processo Penal, por faltar justa causa ao exercício da ação penal. É certo que, ao rito especial da Lei 8.038 de 90, aplicam-se subsidiariamente as regras gerais do procedimento ordinário, artigo 394, parágrafo 5º do CPP, e, por essa razão, eventual rejeição da denúncia ou queixa-crime é analisada nos termos do artigo 395 do Código de Processo Penal, encontrando-se a improcedência da pretensão acusatória pautada no artigo 397 do mesmo Códex Processual Penal. No caso, o denunciado sustenta a ausência de justa causa para o exercício da ação penal, com fulcro no inciso 3 do artigo 395 do CPP. Com efeito, a denúncia narra a ocorrência dos crimes de difamação e injúria, previstos, respectivamente, nos artigos 139 e 140 do Código Penal, assim previstos. Artigo 139, difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Detenção 3 meses a 1 ano e multa. Artigo 40, injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro, pena detenção de 1 a 6 meses ou multa. A conduta de difamar significa desacreditar publicamente uma pessoa, maculando-lhe a reputação. Não se trata de qualquer fato ofensivo, mas sim de divulgar fatos infamantes à sua honra subjetiva, sejam eles verdadeiros ou falsos. E injuriar significa ofender ou insultar, vulgarmente xingar, atingindo a dignidade, respeitabilidade ou amor próprio, ou decoro, correção moral ou postura de alguém. Portanto, é um insulto que macula a honra subjetiva, arranhando o conceito que a vítima faz de si mesma. Da leitura da denúncia acima transcrita e do suporte probatório que a instrui, vê-se que o deputado excedeu em seu direito de livre manifestação do pensamento, ainda que com o intuito de realizar desabafo, mormente quando fez em rede social, com divulgação ampla, ofendendo em tese a honra do ministro Alexandre de Moraes. Ademais, a alegada ausência de dolo específico, ou seja, a vontade livre e consciente de ofender a honra objetiva e subjetiva da vítima, não constitui matéria estritamente de direito e não está demonstrada de plano e de forma evidente, razão pela qual não se mostra apta, no presente caso, a ensejar a rejeição de plano da denúncia.
Trata-se de questão que deve situar-se no âmbito da instrução criminal probatória, por não comportar segura ou precisa análise nesta fase processual, que é de um simples juízo de admissibilidade da denúncia, precedente inquérito 2036. Desta forma, não há que se falar em ausência de justa causa para o recebimento desordial acusatória, motivo pelo qual rejeita essa preliminar. Quanto à imunidade parlamentar inscrita no artigo 53 da Constituição. A Constituição da República, no seu artigo 53, dispõe: os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos, ainda que suas palavras sejam proferidas fora do recinto do Congresso Nacional. Essa cláusula de inviolabilidade parlamentar qualifica-se como causa de exclusão constitucional da tipicidade penal da conduta do congressista em tema de crimes contra a honra, descaracterizando a conduta delituosa desde que a manifestação do pensamento se encontre adstrita às atribuições inerentes ao exercício do mandato. A imunidade parlamentar estabelecida para fins de proteção ao livre exercício do mandato, portanto, não é absoluta. Esta Corte, há muito, excepcionou essa inviolabilidade nos casos em que as palavras proferidas por parlamentares não guardassem relação com o exercício do mandato parlamentar. Nesse sentido, confira-se os seguintes julgados deste Supremo Tribunal Federal: a inviolabilidade dos deputados federais e senadores por opiniões, palavras e votos, consagrada no artigo 53 da Constituição da República, é inaplicável a crimes contra a honra cometidos em situação que não guarde liame com o exercício do mandato. Não impede o recebimento da denúncia a alegação de ausência de dolo, a qual demanda instrução probatória para maior esclarecimento. Inquérito 3.672, relatora ministra Rosa Weber, primeira turma, publicado no Diário de 21 de novembro de 2014. No mesmo sentido, a imunidade parlamentar material cobra para sua incidência no momento do recebimento da denúncia a constatação, primo ictu oculi, do liame direto entre o fato apontado como crime contra a honra e o exercício do mandato parlamentar pelo ofensor. A liberdade de opinião e manifestação do parlamentar, ratione muneris, impõe contornos à imunidade material nos limites estritamente necessários à defesa do mandato contra o arbítrio, à luz do princípio republicano que norteia a Constituição Federal. A imunidade parlamentar material, estabelecida para fins de proteção republicana ao livre exercício do mandato, não confere aos parlamentares o direito de empregar expediente fraudulento, artificioso ou ardiloso, voltado a alterar a verdade da informação, com o fim de desqualificar ou imputar fato de desonrosa reputação de terceiros. PET 5.705, DF, relator ministro Luiz Fux, primeira turma. No mesmo sentido, colaciono precedente do ministro de sempre, Celso de Mello, na PET 5.576, em sede de agravo regimental. Da mesma forma, do nosso saudoso ministro Teori Zavascki, no inquérito 3677, Rio de Janeiro, onde afirmou sua excelência: o afastamento da imunidade material prevista no artigo 53 caput da Constituição da República só se mostra cabível quando claramente ausente vínculo entre o conteúdo do ato praticado e a função pública parlamentar exercida, ou quando as ofensas proferidas exorbitem manifestamente os limites da crítica política. Na doutrina, saliento o magistério de Michel Temer. A inviolabilidade diz respeito à emissão de opiniões, palavras e votos. Opiniões e palavras que, ditas por qualquer pessoa, podem caracterizar a atitude delituosa, mas que... Excelentíssimo senhor ministro Nunes Marques lê o relatório. Sempre, porém, quando tal pronunciamento se der no exercício do mandato. Quer dizer, o parlamentar, diante do direito, pode agir como cidadão comum ou como titular do mandato. Agindo na primeira qualidade, não é coberto pela inviolabilidade. A inviolabilidade está ligada à ideia de exercício de mandato. Opiniões, palavras e votos proferidos sem nenhuma relação com o desempenho do mandato representativo não são alcançadas pela inviolabilidade. Elementos de Direito Constitucional, 22ª edição, 2007, página 131. Como se pode observar, essa diretriz jurisprudencial e doutrinária mostra-se fiel à Constituição, a qual reconhece a existência do Instituto da Imunidade Parlamentar em sentido material, com o fim de viabilizar o exercício independente do mandato representativo, revelando-se, por isso mesmo, garantia inerente ao parlamentar que se encontre no pleno desempenho da atividade legislativa. A análise dos elementos destes autos permite reconhecer, neste juízo de delibação, que a conduta do acusado não se encontra protegida pela imunidade parlamentar material, de modo a excluir-se de plano a responsabilidade penal. Na hipótese, encontra-se, em princípio, ausente o vínculo entre o conteúdo das manifestações do denunciado em rede social e a função pública que exerce, deputado federal, tendo ele exorbitado dos limites da crítica pública e, principalmente, dos padrões de civilidade.
Nestes termos, rejeito também essa preliminar. Do crime previsto no artigo 344 do Código Penal. Por fim, quanto à prática, em tese, do crime de coação no curso do processo, assim dispõe o artigo... Ministro, vira a página e continua lendo. Usar de violência ou grave ameaça com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio contra a autoridade, parte ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo ou em juízo arbitral. Pena de 1 a 4 anos e multa, além da pena correspondente à violência. O crime de coação no curso do processo é formal, ou seja, não exige para sua consumação resultado naturalístico, bastando para sua configuração, sob o aspecto objetivo, a prática de uma das condutas descritas no núcleo tipo, usar de violência ou grave ameaça contra qualquer pessoa que intervenha no processo, seja autoridade, parte ou testemunha, sendo irrelevante que a ação delitiva produza ou não algum resultado. Cuida-se, portanto, de modalidade específica de constrangimento ilegal que se caracteriza pelo fim de favorecer interesse próprio ou alheio contra a autoridade, parte ou qualquer outra pessoa que funcione ou é chamada a intervir em processo judicial, policial, administrativo ou em juízo arbitral. Sustenta o Ministério Público a ocorrência de coação contra o ministro Alexandre de Moraes, autoridade que deferiu, no âmbito do inquérito 4828, medidas cautelares que tinham como alvos, entre outras pessoas, Sara Fernanda Giromini, conhecida como Sara Winter, e o próprio denunciado. Vejamos, entre aspas. Eu estou aqui em Brasília, estou chegando agora, nesse momento, e já chego com a informação de que o ministro Alexandre de Moraes resolveu pedir a quebra do meu sigilo bancário. Eu ainda não tomei pé das acusações ou do inquérito que envolve meu nome, mas parece que eles querem saber se eu financiei algum tipo de ataque ao Supremo Tribunal ou se eu tenho algo a ver com o que eles chamam de ataque antidemocrático. O que Alexandre de Moraes precisa compreender é que cada vez que ele faz um movimento deste, ele enoja ainda mais a sociedade. Ele cria ainda mais nojo do povo brasileiro, que percebe que o STF agora serve para atacar o presidente e as pessoas que estão ao lado do presidente. Eu não preciso temer a nada. Meu sigilo bancário pode ser quebrado à vontade. Eu não tenho o que temer. Não tenho rabo preso. Não sou bandido. Agora, não sei se o sigilo bancário do ministro Alexandre de Moraes for quebrado, se ele pode ter a mesma paz que eu estou tendo agora. Eu não sei se o sigilo bancário de qualquer ministro do STF for quebrado, como eles quebraram meu sigilo agora, se eles não têm rabo preso, se eles podem mostrar o que eles ganham, se eles podem mostrar os escritórios aqui de Brasília que trabalham para eles, e todo mundo sabe disso. Em seguida, o denunciado se vale da expressão, pode vir quente que eu estou fervendo, pode vir quente que eu estou fervendo, a revelar, em princípio, ainda que de forma velada, ameaça com a finalidade de constranger o ministro Alexandre de Moraes no exercício de suas funções na condição de relator do inquérito 4828. Nesse contexto, observa o Ministério Público, a propósito do crime imputado ao denunciado, que a expressão ultrapassa o mero excesso verbal porque atiça-se os seguidores nas redes sociais, de cujo contingente humano, no qual se inclui o protegido Cavalieri do Ottoni, já decorreram investidas físicas contra o Congresso e o próprio Supremo. O segundo delito da mesma natureza teria sido cometido conforme a acusação em virtude da manifestação contida na live realizada no dia 5 de julho de 2020, com o seguinte teor, também entre aspas. Quem vai colocar comida na mesa desse trabalhador, Moraes? O jornalista Oswaldo Eustáquio trabalha nas redes sociais. Quem vai dar comida a ele, Moraes? Quem? Para quê? Simplesmente para que seu capricho, seu ego podre seja alimentado? É isso, Moraes? Sabe o que me disseram a teu respeito? Que eu deveria ir com calma, porque daqui a 30 anos você ainda vai estar no STF. Não, Moraes, você não vai estar daqui a 30 anos, não. O seu impeachment está chegando, Moraes. Você sabe por quê, Moraes? Porque você não passa por uma investigação. O que você fez comigo, o que você está fazendo com deputados bolsonaristas, você não consegue uma investigação. Se quebrar teu sigilo, se quebrar o teu sigilo telefônico, se quebrar o seu sigilo de microdados e de internet, você não sobrevive a uma investigação, Moraes. Como se vê, a manifestação apresenta também elementos indicativos de tentativa de constrangimento, por meio de ameaça com aptidão de gerar temor, uma vez que o investigado ostentava a condição de vice-líder do governo na Câmara, o que conferia posição de destaque para, juntamente com colegas de bancada e de partido, atuar no sentido de impulsionar eventual requerimento de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Em suma, o denunciado deixa entrever, nessa parte de sua manifestação, que o impedimento, bem como a quebra do sigilo bancário, telefônico e telemático do ministro Alexandre de Moraes, estaria sendo cogitada,
de modo a pressioná-lo e, assim, constrangê-lo a tomar decisões no inquérito 4828 que pudessem favorecer o interesse dele, denunciado, e de Oswaldo Eustáquio Filho. Diante disso, deve ser recebida a denúncia também quanto à prática do crime previsto no artigo 344 do Código Penal. Ante o exposto, senhora presidente, recebo a denúncia em relação aos crimes contra a honra imputados ao acusado, objeto dos vídeos veiculados em 16 de junho de 2020 e 5 de julho de 2020, previsto nos artigos 139, difamação, e 140, injúria, combinado com o artigo 69, concurso material, 141, incisos 2 e 3, crimes cometidos contra funcionário público em razão de suas funções e crimes cometidos por meio que facilite a divulgação da calúnia e da difamação, todos do Código Penal. 2. Recebo a denúncia quanto aos 2 delitos previstos no artigo 344, coação no curso do processo do Código Penal, crime de ação penal incondicionada, objeto dos vídeos veiculados nos dias 16 de junho de 2020 e 5 de julho de 2020. É como voto. Agradeço ao eminente relator, que vota no sentido do recebimento da denúncia. E colho o voto. Ministro Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal. Minha saudação, senhora presidente. Minha saudação, eminente relator. Por videoconferência, vota o excelentíssimo senhor ministro André Mendonça. O ministro está em local com planta ornamental ao fundo, parede branca. No plenário, como também virtualmente. Minha saudação à eminente representante do Ministério Público Federal, ao advogado do requerido, doutor Eli Lopes Dourado, que também... Ministros avaliam denúncia contra o deputado federal Otônio Moura de Paula Júnior pela prática de crimes contra a honra. PET 9007, requerente MPF. Eminente relator, eu farei uma breve síntese do meu voto, qual apresentarei também por escrito, e adianto que, acompanhando integralmente a proposta de decisão colegiada apresentado pelo ministro Nunes Marques. Ao menos em tese, e considerando a presente fase incipiente da persecução penal, entendo ser possível vislumbrar a adequação típica dos fatos ao disposto no artigo 344 do Código Penal, bem como em relação aos delitos de injúria e difamação praticados pelo requerido nas lives por ele publicadas. No presente caso, repito, ainda que um juízo preliminar e de mera delibação, as manifestações proferidas pelo denunciado, entendo, estariam fora das atribuições de deputado federal e não poderiam, portanto, estar protegidas pela imunidade parlamentar. Como já tive a oportunidade de ressaltar em outros feitos, a imunidade parlamentar prevista no artigo 53 da Constituição, de fato, constitui garantia que visa a proteção e atuação desembaraçada e plena dos membros do Poder Legislativo. Sua gênese não está relacionada a um privilégio pessoal, contudo, mas sim a uma prerrogativa indispensável ao sistema de freios e contrapesos e à garantia dos fundamentos do próprio Estado Democrático de Direito. Trata-se, enfim, de mecanismo previsto no sentido de proteger e otimizar a democracia. No entanto, a atuação livre dos parlamentares na defesa das suas opiniões, sem constrangimentos ou receios de tolhimentos de quaisquer espécies, é condição fundamental para o pleno exercício das suas funções e para a adequada circulação das suas ideias e do debate. Não é, contudo, não se trata de uma imunidade a ponto de garantir o escudo a ser utilizado para manifestações que fogem às funções parlamentares. Ressalto novamente que o presente juízo não representa... Na pauta, PET 9007, requerente Ministério Público Federal. Em relação ao presente caso... Quem vota é o excelentíssimo senhor ministro André Mendonça, ministro do STF. A decisão de recebimento da denúncia se satisfaz com indícios mínimos
de forma que a rejeição da inicial só seria cabível diante da total e patente ausência da justa causa verificável de plano. Ante o exposto, senhora presidente e eminentes pares, voto no sentido de receber a denúncia apresentada pelo Ministério Público nos termos do voto do eminente relator. É como voto, senhora presidente. Agradeço ao ministro André Mendonça. Colho o voto do ministro Luiz Edson Fachin. Ministra Rosa Weber, presidente do Senhora STF. presidente, cumprimento Vossa Excelência, a ministra Rosa Weber, bem como a eminente ministra Carmen Lúcia, os eminentes pares e, de modo especial, Sua Excelência o relator, eminente ministro Cássio Nunes Marques. E também as sustentações orais aqui trazidas à colação e, por igual, cumprimento Sua Excelência o Procurador-Geral da República. À direita da mesa, para o voto, o excelentíssimo ministro Edson Fachin. Senhora presidente, depreendo que Sua Excelência o relator vem de propor ao colegiado o acolhimento integral da denúncia tal como oferecida pelo Ministério Público. Eu fiz análise da matéria que consta em declaração de voto que procura fazer precisamente esses juízos. Ministros avaliam denúncia contra o deputado federal Otônio Moura de Paula Júnior pela prática de crimes contra a honra. PET 9007, requerente MPF. De autoria. E, portanto, circunscrito a essa ordem de ideias, são os horizontes que se colocam para a apreciação desta denúncia oferecida contra o deputado federal Otônio Moura de Paula Júnior, como em curso nas condutas descritas pelos artigos 139, 141, inciso 2 e 344, todos do Código Penal. Do exame que fiz, senhora presidente, cheguei também à conclusão do acolhimento integral da denúncia formulada, eis que entendo presentes a materialidade e os indícios de autoria, quer quanto ao crime de difamação, quer quanto ao crime de injúria, quer ainda quanto ao crime de coação no curso do processo. Na declaração de voto que vou juntar, faço reflexão sobre o sentido e o alcance da imunidade parlamentar à luz do que prevê a Constituição Federal. E trago à colação julgamento recente na PET 5705, relator eminente ministro Luiz Fux, julgamento de 5 de setembro de 2017, aonde se assentou a questão atinente ao apontado crime contra a honra e o exercício do mandato parlamentar. E, portanto, despida esta conduta de uma relação intrínseca com o munus parlamentar, a atividade ilícita ou indiciariamente ilícita não está coberta pela imunidade parlamentar. Aliás, recolho no voto uma lição clássica do professor Raul Machado Horta sobre imunidade parlamentar, que aqui reproduzo. Enfim, a inviolabilidade, que é mesmo central no Estado de Direito Democrático, não pode, ao mesmo tempo, cobrir comportamento delituoso. Portanto, imunidade não significa impunidade para que, indiciariamente, o delito venha a ser apurado. Portanto, cumprimentando Sua Excelência o relator, também eu estou votando, senhor presidente, no sentido do acolhimento integral da denúncia pelas imputações tais como delineadas pelo Ministério Público Federal. É como voto. Agradeço ao ministro Luiz Edson Fachin e colho o voto. Ministra Rosa Weber, presidente do STF. Boa tarde, senhora presidente, senhoras e senhores ministros, senhor Procurador-Geral da República, senhora Carmen Lúcia, por videoconferência, o ministro Dias Toffoli. A todos que nos acompanham, os advogados. Ao fundo, o quadro de obra de arte. Senhora presidente, como sempre, sendo muito breve e tendo já estudado o caso, acompanho o eminente relator. É como voto.
Agradeço ao ministro Dias Toffoli. Colho o voto da ministra Carmen Lúcia. Senhora presidente, senhores ministros, meus cumprimentos especiais ao ministro Nunes Marques, relator desta petição, senhor Procurador-Geral da República, senhores advogados, especialmente os que nos acompanham, o que assumiu a tribuna, senhores servidores, todos que nos acompanham. Senhora presidente, também eu tenho um voto escrito breve apenas para fazer análise do quadro desta denúncia apresentada pelo Procurador-Geral da República, que imputa a um deputado federal os crimes aqui elencados, já listados, e cuja transcrição de algumas passagens dos dizeres que levaram à formulação dessa denúncia foram já devidamente lidos pelo ministro relator. Também eu estou fazendo referência no meu voto à jurisprudência do Supremo, no sentido de que nessa fase estamos analisando indícios de autoria, materialidade, o que se comprova, como foi bem demonstrado pelo ministro Nunes Marques em seu voto. Também fazendo brevíssimas considerações por causa da fase em que estamos ainda sobre a questão da imunidade parlamentar, importantíssima para a democracia, como foi, aliás, realçado tanto pelo advogado quanto pelo ministro relator, mas nesta fase também eu, senhora presidente, estou votando no sentido de receber a denúncia, considerando que nós estamos num Estado democrático de direito e, portanto, o desempenho de uma função pública, como é a de um juiz, de um magistrado, há de ser devidamente respeitada nos limites específicos da urbanidade, da civilidade, da confiança institucional que haverá de prevalecer, e, desbordando disso, claro, no Estado de Direito, há de se investigar, apurar e processar aquilo que é necessário para que se tenha uma conclusão judicial sobre a licitude ou não dos comportamentos adotados. E, portanto, levando em consideração todos esses dados, eu também estou votando no sentido de receber a denúncia nos termos do artigo 7º da Lei 8.038, exatamente nos mesmos termos do eminente ministro relator. Como voto, senhora presidente. Agradeço a Vossa Excelência, ministra Carmen Lúcia, e cumprimentando o ministro Gilmar Mendes, colho o voto de Sua Excelência. Boa tarde, presidente. Também eu, na linha do que acaba de votar a ministra Carmen Lúcia, o eminente relator, estou recebendo a denúncia. Obrigada, ministro Gilmar. Acho que somos nós, né? Cabe-me votar e eu me manifesto no mesmo sentido do voto do eminente relator. Conforme aqui já foi bastante destacado, estamos em fase de recebimento da denúncia e, nessa fase, basta o exame da presença da materialidade delitiva e de indícios de autoria que aqui se fazem presentes, considerados os delitos imputados, que dizem com injúria, difamação, coação no curso do processo, nos termos expostos pelo eminente Na pauta relator. PET 9007, requerente MPF. A tese da defesa é da imunidade parlamentar e, como também aqui já se destacou, ela, pelo menos nesse juízo delibatório, não se sustenta, na medida que a jurisprudência da nossa Corte, repito, exige para sua incidência que os atos delitosos tenham sido praticados no que se chama em ofício ou próprio ofício, ou seja, em função da atividade parlamentar. Daí resulta que aqueles atos delituosos praticados fora do recinto do parlamento e desvinculados do exercício da função parlamentar não se encontram ao abrigo da imunidade material. Por isso, acompanhando na íntegra o voto do eminente relator, a quem eu cumprimento, eu proclamo o resultado que a denúncia foi recebida por unanimidade em relação aos crimes contra a honra imputados ao acusado, especificamente injúria, difamação e os delitos previstos, os dois, no artigo 344 do Código Penal, nos termos exatos enunciados pelo eminente relator. Julgamento encerrado.
Ministra recebe uma porção de papéis. Chamo a julgamento a arguição de descumprimento de preceito fundamental 779, sob a relatoria do ministro Dias Toffoli, em que requerente o Partido Democrático Trabalhista. Ministro Dias Toffoli, nós temos sustentações orais, Advocacia Geral da União, 3 da Miticuri, depois o nosso Procurador-Geral da República. Mas eu vou, em função, estamos quase chegando no momento do intervalo, eu concedo a palavra a Vossa Excelência agora para o relatório. Pois não, senhora presidente, renovando os cumprimentos a todas e a todos. Por videoconferência, o ministro Dias Toffoli, relator do feito. A sala virtual também para esse julgamento. Eu vou fazer um resumo do relatório que já foi distribuído anteriormente a Vossas Excelências. E neste resumo eu digo, trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental com pedido de medida cautelar ajuizada pelo Partido Democrático Trabalhista, PDT, com o objetivo de que seja dada interpretação conforme a Constituição aos artigos 23, inciso 2 e 25, caput, parágrafo único do Código Penal, a fim de se afastar a tese jurídica da legítima defesa da honra e se fixar entendimento acerca da soberania dos veredictos. Também pleiteia o autor que se dê interpretação conforme a Constituição, se essa Suprema Corte considerar necessário, ao artigo 483, inciso 3, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. O autor defende o cabimento da arguição, visto que presente controvérsia constitucional relevante, consubstanciada em decisões de tribunais de justiça que ora validam, ora anulam, veredictos do Tribunal do Júri, em que se absolvem réus processados pela prática de feminicídio, com fundamento na tese da legítima defesa da honra. Também defende estar cumprido o requisito da subsidiariedade. No mérito, alega o partido requerente que a interpretação questionada violaria os artigos 1º, caput, inciso 3, 3º, inciso 4 e 5º, caput, inciso 54 da Constituição Federal. Em suma, defende a necessidade de concordância prática do conteúdo da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri com os direitos fundamentais à vida, à dignidade da pessoa humana, bem como a proibição constitucional de preconceitos e discriminações e com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no intuito de, abro aspas, se entenda tal soberania com temperamento, por interpretação restritiva, redução teleológica, para entender que ela não legitima a adoção de teses de lesa humanidade, manifestamente coisificadoras da pessoa humana, subordinando-a ao arbítrio de outra, como a horrenda, nefasta e anacrônica tese de lesa humanidade da legítima defesa da honra. Fecho aspas. Argumenta o partido que a garantia constitucional de soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, por vezes, acaba legitimando julgamentos contrários aos elementos fático-probatórios produzidos à luz do devido processo legal, passando a mensagem de que é legítimo absolver réus que comprovadamente praticam feminicídios, se isso houver ocorrido em defesa de suas honras. O autor especifica que a presente arguição pretende colocar em discussão o conteúdo jurídico da legítima defesa, de forma a excluir de seu âmbito a proteção à honra do acusado. Requer a procedência da presente ADPF para que seja atribuída, abro aspas, interpretação conforme a Constituição ou, alternativamente, declaração de não recepção sem redução de texto ao disposto nos artigos 23, 2 e 25 do Código Penal e do artigo 65 do CPP, para considerá-los compatíveis com a Constituição Federal apenas se interpretados como não incluindo em seu âmbito de proteção a nefasta, horrenda e lesa humanidade tese jurídica da legítima defesa da honra, fecho aspas.
Em 26 de fevereiro de 2021, concedi parcialmente a medida cautelar ad referendo do Pleno para, abro aspas, 1. Firmar o entendimento de que a tese da legítima defesa da honra é inconstitucional, por contrariar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, artigo 1º 3 da Constituição, da proteção à vida e da igualdade de gênero, artigo 5º caput. 2. Conferir interpretação conforme aos artigos 23, inciso 2 e 25, caput, parágrafo único do Código Penal e ao artigo 65 do CPP, de modo a excluir a legítima defesa da honra do âmbito do Instituto da Legítima Defesa e, por consequência, 3. Obstar a defesa que sustente, direta ou indiretamente, a legítima defesa da honra ou qualquer argumento que induza a tese nas fases pré-processuais ou processual penais, bem como no julgamento perante o tribunal do júri, sob pena de nulidade do ato e do julgamento. Fecho aspas. Por razões de celeridade processual, determinei a intimação das partes do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República para que se manifestassem, caso desejassem, antes do julgamento do referendo da referida cautelar. O AGU apresentou parecer pelo referendo, o PGR, por seu turno, não se pronunciou naquela oportunidade. Na sessão virtual realizada no período de 5 de março de 21 a 12 de março de 21, o Tribunal, por unanimidade, referendou a concessão parcial da medida cautelar após acréscimo no item 3 do dispositivo da decisão para, no ponto, item 3, obstar a defesa, à acusação, à autoridade policial e ao juízo que utilizem direta ou indiretamente a tese da legítima defesa da honra, e aí, na sequência, foi acrescentada exatamente a acusação, à autoridade policial e ao próprio juízo a possibilidade desse uso e não só a advocacia. Pois bem, em 1º de março de 21, o autor da ação requereu o aditamento à inicial, o qual foi indeferido. Deixei de colher novas informações do requerido e a manifestação da AGU por considerar exauriente a manifestação apresentada quando do julgamento da cautelar. Intimei a PGR para que se pronunciasse antes do julgamento do mérito da demanda. A PGR opina pela procedência da arguição. Admitiu o ingresso de amici curiae, que eu cito aqui todos que já estão aí no pregão, e esse, então, senhora presidente, é um breve resumo do relatório que é mais alentado e que já foi distribuído a vossas excelências. Agradeço ao eminente relator. Vamos ver se ainda temos alguns minutos para a primeira sustentação oral. Não, 16 horas. Eu suspendo a sessão pelo prazo regimental. Após, ouviremos as sustentações orais. Ao centro da imagem, a excelentíssima senhora